Olá, caríssimos amigos do Rebu. Esse daqui é mais um Rebu Indica. E no vídeo de hoje a gente vai falar aqui para vocês três livrinhos que a gente leu durante as nossas férias. Afinal de contas, as férias aí já estão aqui chegando ao fim. E são aí três obras que a gente recomenda demais. Então, sem mais delongas, passando aí para as indicações. Manda aí a primeira indicação, 10. Então, eu vou fazer assim, ó, eu tenho aqui três livros para indicar, eu vou indicar do livro mais popular e mais conhecido para o livro menos popular e menos conhecido. Eu vou aqui indicar, que eu já indiquei esse ano também ali na nossa leitura para as férias, né? Eu vou indicar esse livro aqui, ó, o Arsène Lupin contra Sherlock Holmes, né? Que é uma historinha aí bastante interessante de mistério, né? Sobre o Arsène Lupin, que seria um certo aí, rival, né, do nosso conhecido detetive inglês, aí, o Sherlock Holmes, só que aqui no caso, obviamente, né, como o Maurice Leblanc ele não podia utilizar, né, os direitos aí do nome do Sherlock Holmes, ele cria, né, esse personagem aqui, que também é um detetive inglês, certo? Com esse nome aqui, com esse trocadilho Sherlock Holmes, que tem aí por objetivo, né, nessa história aqui, nessas duas histórias, né, que tem esse livro aqui, que é a história, deixa eu ver aqui, da mulher loura, né, e outra história que é da lâmpada judaica. A história da mulher loura é a história que predomina, né, no livro, enquanto a lâmpada judaica ela só é um pequeno conto aí que tem nas páginas finais aqui da história, né, e contam duas histórias na qual o Arsène Lupin ele foge aí destemidamente, né, do detetive Sherlock Holmes. Aí é claro que não precisa falar, né, que no final quem sai bem aí nessa história é justamente o nosso querido aqui ladrão de casaca, o Arsène Lupin, certo? Vale muito a pena que a primeira história do livro da Mulher Loura e a história da Lâmpada Judaica, elas foram as histórias que influenciaram, né, e que servem de base aí para a segunda temporada da série, que saiu aí um pouquinho antes das férias, certo? Essa é a minha primeira indicação. Boa, 10, da hora. Bom, a indicação que eu vou fazer aqui, então, é uma indicação de livro de história, né? Vamos aqui inverter os papéis. Eu terminei, na verdade, esse livro aqui nas férias, né? É um livro sobre o Holocausto, do Lawrence Rees, eu não sei como é que pronuncia o nome desse mano aqui, mas ele é um historiador já conhecido por tratar o tema da Shoah, né? Ou seja, do extermínio dos judeus, do extermínio dos judeus feito pelos nazistas. Ele tem vários documentários, ele passou 25 anos ali da vida dele entrevistando os sobreviventes, e aqui nesse livro ele procura fazer de uma maneira sucinta, apesar de ter 600 páginas, de uma maneira sucinta, porque a gente sabe que a maioria dos livros ali que procura se aprofundar sobre o tema tem lá, sei lá, 1000 e poucas páginas, né, vários volumes e tal. Então ele faz aqui de uma forma bem sucinta uma narrativa mesmo do processo pré, né, nazismo, ou seja, a partir ali mais ou menos da década de 25, 24, até o fim da Segunda Guerra Mundial, né, quando os nazistas eles perdem. Então é um livro assim, se você quiser conhecer e a partir de uma fonte confiável os processos históricos, né, que acabaram, enfim, desencadeando na Segunda Guerra Mundial e na própria origem ali do fascismo. É uma obra interessante, claro que não é uma obra que vai permitir que você mergulhe a fundo nos temas, mas também não vai te dar uma visão extremamente rasa daquilo que foi o nazismo. E ali, a partir dessa obra, inclusive, você consegue ir encontrando outras referências para conhecer mais, porque tem muita bibliografia e, enfim. Então, essa foi a minha primeira leitura aí que eu terminei, né? Eu não comecei nas férias, mas eu terminei aqui nas férias, e é uma leitura muito útil, né? Muito útil mesmo. Beleza, então essa aqui é a minha indicação.
Vai, segunda indicação, 10. Então, a minha indicação aqui agora ela vai ser um lançamento, né, da editora Fósforo, né, que é esse livro aqui super interessante e super intrigante desse sociólogo aqui estadunidense, né, o que dizem aí que o cara ele é fundador, né, da sociologia dos Estados Unidos, o W.E.B. Du Bois, né? O pessoal fala Du Bois, né? Às vezes, eu não sei se a pronúncia vai ser Du Bois porque ele é dos Estados Unidos ou se mantém o Du Bois porque é um nome francês, né? Esse nome aqui, né? E aí, interessante por quê? Porque esse livrinho aqui, né, um livro bem pequeno do Dubois, ele é uma distopia, né? Basicamente um conto, né? Mas aí você tem dois livros em um, porque além de você ter o conto O Cometa, né, do Dubois, você ainda tem essa outra análise do conto, que é chamada O Fim da Supremacia Branca, né, escrita aí pela Saidiya Hartman, onde ela vai fazer uma análise do conto. É um conto bem interessante, do qual cai um cometa na cidade de Nova York, isso só sobrevivem duas pessoas, né? Um homem negro e uma mulher branca. E o livro foi escrito em 1920, né? Não, até antes de 1920, né? A história se passa em 1920. E você tem aí bem na região, né, nos Estados Unidos, você ainda está com aquelas questões de segregação racial muito bem desenvolvidas e muito bem colocadas ali, né? Bem longe, inclusive, da conquista pelos direitos civis. E aí a história ela gira em torno, né, da suposição de uma permanência dessas ideias de supremacia racial, até mesmo numa situação onde no planeta Terra você só tem aí uma pessoa branca e uma pessoa negra, né? Então, esse livro aqui, ó, né, do Dubois, O Cometa, né, é uma leitura aí bem legal. Isso aqui eu li em meia hora, né? Ele é bem pequenininho, tá? Eu tô adepto dos livros curtos. Dá para ler numa sentada, né? Sim, facinho. A história ela é leve e direta, né? Ela não tem muita coisa assim, aí rapidão você lê. É bom, é bom. Faz a gente se sentir bem no final, né? Ler rapidão. Sim. Beleza. Bom, então eu vou aqui para a minha segunda indicação. A minha segunda indicação já é uma indicação que gira em torno ali da linguística. Gira em torno, não, é 100% linguística. Que é o livro Semântica, do Celso Ferraresi Júnior. Isso aqui faz parte de uma coleção, tem até um número aqui, ó, número 6, da editora Parábola, né, a melhor editora de linguística do país. Talvez ali dispute esse título com a Contexto, mas a Parábola realmente aí é uma editora foda. E o Celso Ferraresi Júnior é tão foda quanto, né? Ele é autor da editora e ele é especialista em semântica que, trocando aí em miúdos, nada mais é do que a área da linguística que procura estudar a forma como a língua ela tem significados, né? Não tem significado, ela faz sentido, né? Que é melhor dizendo, a partir de uma perspectiva mais pragmática. Então, Sim. esse livro aqui, o que tem ele de interessante? Primeiro que ele faz parte dessa coleção linguística para o ensino superior, porque no ensino superior, em letras, a gente não vê semântica, né? E aí, quando a gente chega na escola, né, para ser professor, a gente tem que ensinar semântica. Então, isso é uma defasagem realmente dos cursos superiores em letras, né, que, enfim, deixa de escanteio o estudo aí dos significados, que é o que a área semântica propõe. E aqui ele desenvolve os conceitos básicos de semântica no site da Parábola. Dá para achar os exercícios, tá, em PDF. Então, para cada capítulo lá, tem uma série de exercícios que você baixa e consegue fazer os exercícios enquanto você estuda com o livro. Confesso que não fiz todos os exercícios, porque também não vi muita necessidade em fazer todos, mas alguns ali
a maior parte eu fiz, e isso dá uma outra substância para a leitura, realmente. Então, é um livro, assim, para quem está no curso de letras, para quem estuda semântica, para quem já saiu no curso de letras e não estudou semântica, é um livro obrigatório. E não só esse, mas acho que tudo que o professor Celso Ferrarese Júnior, né, ele é professor aqui titular do Departamento de Letras da Universidade Federal de Alfenas, e, assim, tudo que ele escreve sobre semântica é espetacular mesmo. Tem, inclusive, um que se chama Semântica para o Ensino Básico, que todo professor deveria ler, porque é maravilhoso. Então, enfim, fica aí uma dica de leitura das férias que eu fiz aí também sobre o trabalho, né? Tipo, trabalhando nas férias. Mas, Isso enfim, aí. essa é a segunda Né? indicação. Trabalhe enquanto eles estão de férias. Credo, não. Aqui, ó, Certo? não faça isso, né? Tome a sua cerveja. Né? Exatamente. Vamos lá, então, né? A minha última indicação aqui, ela foi um presente de aniversário da Silvia para mim, que é esse livro aqui, ó. É o livro, meu, acho que foi uma das coisas mais legais que eu li esse ano. Na verdade, o do Cometa do Boys, e esse livro aqui, acho que foram as coisas mais legais que eu li esse ano, fora as coisas do desafio, né? Que eu li, assim, mas que eu li por recomendação e tal. E esse livro aqui é interessante porque é um livro que eu não conhecia, né? Eu não sei, você conhecia esse livro aqui, Romulo? FUP? Não, nunca ouvi falar. Não, né? Eu também não, nunca tinha ouvido falar. E a Silvia ela me deu esse livro justamente porque no final do ano passado, né, na parte do ano passado, eu estava lendo um livro do William Burroughs, né, O Gato por Dentro, que é um escritor beatnik aí, bem conhecido, né, e tudo mais. E aí ela estava procurando algumas coisas relacionadas com essa coisa de literatura beatnik, e ela encontrou, né, esse livro aqui desse cara, Jim Você Dodge, que já era um falou para autor. mim, acho que esse livro, você já comentou comigo, acho. O Gato por Dentro ou o FUP? Acho que os dois. Provavelmente sim. O FUP eu inclusive fiz até um shorts aí no YouTube, né? Ah, Quando eu comecei a ler ele, quando eu terminei de ler, eu contei assim, mas bem por cima, né, sobre ele. E aí, cara, é muito louco, porque assim, é um livro que ele conta uma história de 100 anos de duração, né? Que é o momento em que nasce lá o personagem, né? Que não é o personagem principal do livro, isso que é muito bacana, que eu não lembro o nome dele, é o vovô. Ai, caramba, agora eu esqueci o nome do cara. Ele conta assim, mais ou menos o seguinte: tem um senhor, né? Deixa eu ver se eu acho o nome dele, vovô Jake, né? O Jake, aí conta a história, vai contando da história da família do Jake, quem era o pai, quem era a mãe dele, né? Aí quando ele nasce, aí conta toda a vida dele de adulto, né? Não toda, né? Conta uma parte da vida dele de adulto, e aí ele tem um neto, né? Quando ele tem mais ou menos ali por volta de 78 anos, né? Tipo, mais de 70 anos, ele tem um neto, e aí os pais do neto dele morrem. E aí ele cria o neto dos 70 anos em diante. E aí, quando o neto dele está com mais ou menos 20 e poucos anos, eles encontram um pato, uma pata, na verdade, né? Presa num buraco. E aí essa pata é a FUP, né? Que é uma mistura. Eu falo que é uma mistura de fudido com pato, tipo, é um negócio mais ou menos assim. E é legal porque o livro ele tem um linguajar assim bem um linguajar de boteco, né, e tal. E aí tem um lance que o vovô ele toma um uísque que ele aprendeu a fazer com um índio, que o uísque deixa ele bem louco. E aí vai acontecendo assim, algumas coisas na história que você não sabe se é verdade ou se é mentira. Enfim, é muito legal, é da hora pra da hora, caralho, assim. parece bem legal Tipo, mesmo. é um livro muito louco mesmo, assim, é um livro muito louco mesmo, de verdade. E aí, é interessante porque o título do livro é FUP, né? O livro tem 3 capítulos. Deixa eu ver, 3, não, 4 capítulos. Olha, eu não lembro a merda do. 4 capítulos tem o livro, e o terceiro capítulo é o terceiro capítulo que a FUP aparece, né?
Tipo, então ela não está no livro todo. É uma dinâmica de narrativa assim, bem diferente daquela que a gente está acostumado a ler. E justamente por conta disso, ele é um livro fino, curto, pequeno, mas eu não consegui ler esse livro em um dia. Eu eu tipo demorei um pouco para engatar na história nos primeiros capítulos, porque vai vindo uma chuva de detalhes, assim, de datas, de acontecimentos, e aí ele dá meio que uma embolada assim na cabeça, né? Até você pegar o que está acontecendo na história, o que o cara está querendo te contar, demora um pouquinho, assim. Mas aí depois também que eu E peguei, aí aí são eu 100 anos de história. é mais ou menos 100 anos de história, até mais, na verdade, né? Porque ele conta desde antes do vovô Jake nascer, um pouco. Então é mais ou menos uns, tipo, sei lá, uns 140 anos de história, assim. Em Caraca, 90 páginas, né? Porque tem. pô, é uma experiência. tem- é, sim, é bem Tem interessante. aquele gibi, O Dia de Júlio, você já viu esse gibi? Não, não. Ele vai contar também 100 anos da vida do Júlio, do nascimento do Júlio, e tem 100 páginas. Oh, Essa interessante, hein? pegada de experiência temporal ali. Sim, Porque tem 90 páginas, né? sim. Da hora. Caramba, 100, qual é que é? Os dias de julho. O Dia de Júlio, essa onda, depois eu tenho aqui, depois eu acho que eu dou uma olhada. Mas ele pega do nascimento até a morte do Júlio. E aí você Sim. viveu 100 anos e o quadrinho tem 100 páginas. Pô, Ou é tipo interessante. um ano para cada página. Né? Quer dizer, não é uma Sim, página para cada ano. O que dá na mesma que eu falei antes, sim. mas é tipo, você acompanha ali, é bem da hora, mano. 100 anos de vida. Da Interessante. hora, 10. Muito boa dica, cara. Eu mesmo vou, esse daí eu vou comprar, fiquei super interessado em A ver. Silvia falou que ela pagou caríssimo nesse livro, cara. Eu não faço ideia de quanto seja. Sério, então, acho que não vou É, comprar, mas. Não, vou dar uma olhada. Não, eu fiquei muito interessado mesmo, pô. Parece muito legal. Até dá às sim, foi vezes legal. Eu não sou tem fã de putaria ou não beatnik, tem hein? putaria? Hã? Tem putaria? Tá, é bem pouco. Ah, às Mas vezes tem, dá pra. tipo, tem umas paradas assim, João Antônio, sim. Ah, não, então dá pra adotar na escola até às vezes. Vou procurar, Dá, não, dá, dá, fiquei bem dá, dá, interessado mesmo. Bom, dá sim. minha última dica agora é uma dica de novo que, enfim, envolve aí linguística, que é o Gramáticas na Escola, mano. Eu acabei lendo aqui, ó, da professora Roberta Pires de Oliveira e Sandra Quaresmin, né? Estou pronunciando corretamente. É um livro que Sim, propõe aí uma reflexão sobre o ensino de gramática na escola e ele propõe uma outra maneira de se abordar a gramática na escola, onde as aulas de gramáticas poderiam funcionar como uma espécie de laboratório linguístico, né, em que os alunos eles iriam construir dentro dessas aulas uma gramática a respeito da língua que eles possuem, é claro que o professor sempre auxiliando, uhum, utilizando ali certas possibilidades analíticas, mas os alunos eles iriam então se dando conta da gramática que lhes é inerente e construindo sua própria gramática dentro de uma perspectiva muito ampla assim teórica, né? Passando por várias possibilidades da teoria gramatical aí e que não, enfim, um livro assim muito interessante, às vezes um pouco difícil de se aplicar se você é professor e está vendo o vídeo, porque enfim, às vezes a gente tem obrigações ali em relação ao conteúdo, né, que precisam ser cumpridos, material adotado, mas, por exemplo, quem dá aula em escola pública, eu acho que é uma ótima alternativa para que as aulas de gramática não fiquem sendo sempre aquela coisa maçante de nomenclaturas que não fazem o menor sentido para se analisar frases absolutamente descontextualizadas e sem nenhum significado para a vida daquele estudante, e aí o aprendizado de gramática acaba ficando sem nenhuma relevância e fica um saco, tanto para o professor quanto para o aluno. Enfim, esse livro ele traz todas essas reflexões. As duas professoras, elas são professoras da UFSC, que é uma universidade, a Universidade Federal de São Carlos, com formação de doutorado, pós-doutorado lá fora do país também. Então, sim. elas têm uma formação muito densa em linguística e para quem é professor, enfim, acabei dando só dica para quem é professor, né? Mas
enfim, não deixa de ser válido aqui, né? E para quem é professor, vale a pena para poder ter uma reflexão diferente a respeito da prática de ensino de gramática, né? Ainda que sempre procurem nos tolir a respeito disso. Mas, enfim, não é o caso. Exatamente. E aí, vai para. Acabou? Você já deu suas 3? Não, falta a sua. Já dei as minhas 3 dicas, você já Então deu já as suas acabou. 3 dicas, Olha então só, a gente já vai falar tchau. eu aqui viajando, achando que nem tinha acabado ainda. Não, não. Então acabou 3 dicas aí É isso aí, 3 dicas das cada um. leituras das férias e, enfim, espero que vocês tenham gostado, né? E é isso, né, 10? Acabou? Sim, acabou. Então, um beijo grande aí para todos. Não deixa de dar o like, né? Compartilhar com todas as pessoas que você conhece e tem acesso à internet. Isso. E Os até links aquelas dos que não têm livros, acesso à internet, né? Grava e sim, mostra. grava no VHS. Exatamente. E Leva os links dos livros na descrição do vídeo, né? isso aí, tá? O Para link compra. dos livros nas editoras, né? Não Nas na editoras. Amazon, tá? Isso. Menos o E FUP, que não tem na editora. não tem na editora? Não, acho que não. Tá bom, então. Só Mas a na, da só na Parábola vai, Sebo. a da Parábola vai ficar aí, Sim, a sim. da Amazon também, da editora Da Vestígio. Fósforo também. Isso aí. A da Zahar. Parábola, inclusive, tem uma parada aí que é legal, que eles têm o clube, né, da Parábola para assinar, e você ganha brindes e ganha, inclusive, Sim. mensalmente um livro. Eles sempre lançam coisas muito legais. Enfim, outro vídeo a gente fala sobre isso. Um brinde e um beijo a todos e até a próxima, meus queridos.